Olá, muito boa tarde. Está com o programa da Igreja Católica, que hoje recorda os tempos de preparação do Concílio Vaticano II há 50 anos. Antes, destacamos alguns acontecimentos que marcam a atualidade religiosa. A Rádio Renascença está a assinalar 75 anos de existência. A evocação da história da rádio aconteceu num debate onde se olhou o futuro, nomeadamente os desafios que as plataformas digitais colocam à rádio. Foi em Lisboa, na Universidade Católica, e a iniciativa assinalava já os 75 anos da Rádio Renascença. As plataformas digitais constituem hoje um desafio e uma oportunidade que a emissora católica assume desde já e associa este desafio a uma memória de 7 décadas e meia. Um património de dedicação e criatividade que esta estação continua a aplicar em tudo o que faz. Esta ocasião sublinhava também a relação estreita que existe entre este grupo de comunicação e a Universidade Católica Portuguesa. A Universidade e a Rádio Renascença partilham da mesma identidade e faz todo o sentido que trabalhem juntas para se apoiarem mutuamente no reforço de uma identidade extraordinariamente difícil neste ambiente e neste mundo em que vivemos. Este é um supermercado ideológico e nem sempre as propostas que nós fazemos são as mais apetecíveis para as vontades imediatas de alguns. A Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica e o curso de Comunicação Social e Cultural têm na Rádio Renascença um parceiro muito próximo e há uma total sintonia entre as competências profissionais e o quadro de valores que deve enquadrar o ato comunicativo. A formação que nós fazemos na área da rádio e o sucesso dessa formação é indissociável da Renascença. Não só por partilharmos, de facto, estes valores do humanismo cristão, são duas instituições com uma matriz identitária comum, e pela forma também como transmitimos estes valores aos nossos alunos. Não se trata apenas de transmitir conhecimentos tecnológicos, mas de formar técnicos e profissionais de qualidade, de acordo com uma matriz identitária e ética cristã. Esta iniciativa enquadrava-se na Open Week da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica e apresentou a revolução digital como possibilidade de democratizar ainda mais os meios informativos, sem que isso signifique sacrificar a ética e os valores. Mais do que uma sociedade formada pela tecnologia, nós temos de entender que a tecnologia é formada pelos valores da sociedade. E, portanto, a nossa matriz identitária é fundamental para podermos criar uma sociedade em que as tecnologias não dominem os seres humanos, mas que sejam plataformas de melhoramento intelectual, mas sem pôr em perigo os valores éticos, não é? E isso na área da comunicação é sempre importante e torna-se cada vez mais importante com os desafios que agora esta evolução tecnológica nos coloca. Jornadas que contaram com uma adesão maciça por parte dos alunos de comunicação social e que, de alguma forma, acabaram também por lançar as comemorações dos 75 anos de história da emissora católica portuguesa. Em Évora, o Departamento da Infância e Adolescência convocou os participantes nos últimos anos da catequese de diferentes paróquias para uma jornada que quis fomentar o sentimento de pertença e de grupo entre cerca de 300 jovens. Nem o facto de ser sábado de manhã foi motivo suficiente para demover os muitos jovens reunidos à porta da sede de Évora. Provenientes de 30 paróquias da Arquidiocese, estes jovens iniciavam na Sé as celebrações do Dia Diocesano do Adolescente. Uma iniciativa que já vai no 4º ano e que tem cada vez mais participantes. É um momento de fazermos com que as crianças, os adolescentes, tenham uma experiência viva do que é a Igreja. Uma experiência de comunhão, de partilha e de pertença, visto que não há juventude, adolescência sem grupo e por isso estamos a tentar que em cada paróquia haja
um desafio muito grande para que todas as paróquias possam ter, de facto, a catequese de adolescentes. É uma idade primordial, importante. Eles atiram-se de cabeça a fazer qualquer coisa que lhes seja pedida, quer seja ao nível social, quer seja ao nível caritativo, até pastoral. E, portanto, hoje vamos tentar mais uma vez, não tanto tê-los aqui para fazer quase que um retiro, mas sobretudo um momento de partilha, de sentido de pertença ao grupo e à igreja e de comunhão. O encontro, que contou com várias atividades que se prolongaram até ao final da tarde, começou na sede de Évora para a celebração da Palavra de Deus, com a presença do arcebispo da Diocese. Com este Dia Diocesano do Adolescente, nós pretendemos que os adolescentes adquiram um sentido de igreja a partir da sua paróquia, com certeza, mas depois também neste encontro com os adolescentes e jovens que vêm das outras paróquias, para alargar a sua perspectiva eclesial. Não são apenas um grupo, são muitos grupos que sintonizam e que estão em comunhão uns com os outros, e esta ideia de comunhão eclesial considero que é fundamental. Para os jovens, este foi o dia de encontro e de partilha, onde a catequese foi o ponto de partida para travarem novas amizades e trocarem experiências e convivências. Dedicado em especial aos jovens entre o 7º e o 10º ano, este encontro contou também com a presença de muitas crianças. Para conhecer a vida de Deus e seguir o seu caminho. E estes encontros, gostas de vir a este encontro? Claro, adoro. É muito divertido para estar com os outros e conhecer melhor todo o caminho de Deus. Eu acho que é importante, porque é uma convivência com outras paróquias, outras pessoas que estão a fazer o mesmo que eu, no fundo andam na catequese e acreditam nisto tal como eu, e acho que é importante assim, trocar vivências e significa muito para mim. É o convívio, poder conhecer mais pessoas que partilhamos todos da mesma fé e poder partilhar ideias e estar todos reunidos, que é o mais importante. É sempre importante porque a crença e a religião, para quem acredita, tem que haver estes momentos, porque senão não faz sentido acreditarmos se não mostramos e se não praticamos. Para os catequistas, motivar e manter o interesse destes jovens pela catequese é cada vez mais difícil, mas nada que seja impossível. Estou no 9º ano, portanto é motivá-los a participar nestes encontros, a participar na Eucaristia, a motivá-los com festas, com encontros, com projeção de filmes ou PowerPoint. Foi o que nós fizemos antes de virmos para aqui, prepararmos para este encontro, que vai ser muito importante. Já viemos ano passado e viemos este ano e esperamos vir mais anos. Um encontro que contou com um pad e paper pelas paróquias de Évora, encenações e um concerto. Há 3 meses o país esteve suspenso durante 60 horas à espera de receber notícias da tripulação de um pesqueiro desaparecido em alto mar. O mestre do Virgem de Sameiro, José Coentrão, contou ao programa Eclésia como foram vividas essas horas e a importância da oração do terço para manter viva a esperança de serem salvos. Foram 60 horas que mudaram a vida de uma tripulação, sobretudo a do mestre da embarcação Virgem do Sameiro, José Manuel Coentrão, que encontrou na oração, no terço, o meio de se motivar e de animar os seus companheiros para a possibilidade de um salvamento. Uma experiência marcante que alterou a forma como olha a vida. Eu tinha uma maneira de ser e agora mudei totalmente, desde depois daquilo que aconteceu, depois do acidente. Daí para cá a minha maneira de ser mudou totalmente diferente, é porque agora as pessoas também conhecem mais. Tenho uma maneira de ser diferente, mesmo de abordar as pessoas, na maneira de conviver com as pessoas, mesmo em casa com a família. Tenho uma maneira, acho que estou bem comigo mesmo. Agora, não tem nada a ver com o que era. Agora o mestre do mar dá mais importância às pequenas coisas da vida e a todos os momentos. Também às relações que ia deixando para segundo plano diante de outras ambições. Antes pensava, quer dizer, que queria um bom carro, queria uma boa casa, tinha umas boas ideias, tinha muitas ideias, está a perceber? E as coisas foram-se, para casa até
concretizar, mas depois do acidente para cá, a minha maneira de ser já foi totalmente diferente. Já vivo dia a dia, vivo mais para a família, tenho mais convivência agora com a família que aquilo que tinha de antes, e sucessivamente, assim mesmo com os amigos, com as pessoas que não conhecia também. Tenho uma maneira de ser diferente, totalmente diferente daquilo que era. De 29 de novembro a 2 de dezembro, perdidos no alto mar a cerca de 2 dezenas de quilómetros a noroeste do Cabo Mondego, estes pescadores encontraram na fé a única salvação possível. Foi a fé que nos salvou. Naqueles 3 dias ali foi muito complicado mesmo, foi mesmo complicado. E tínhamos sempre aquela fé e aquela esperança também, não é? Tínhamos sempre aquela esperança que viesse alguém, porque a gente não estava dependente de nós, estávamos dependentes dos outros, que viesse alguém nos procurar, porque se não vem ninguém ao nosso encontro, a gente dificilmente chegava à terra, não conseguíamos chegar, porque não tínhamos meios de comunicação, nem meios de localização a bordo da balsa, e pronto, foi aquela fé, aquela força interior mesmo, que me saía muitas vezes as palavras, e eu dizia a eles, para eles não desanimarem, para terem força, para terem coragem. Dei muita força, muita coragem a eles, realmente naqueles dias. Eles havia períodos longos tínhamos de certo silêncio, e às vezes eu olhava para eles e começava a passar muita coisa pela cabeça, realmente, que acho que eles estavam muito em baixo mesmo naqueles dias, e então eu começava a rezar muito alto, eu rezava para que como queria eles rezassem também, uma maneira não só de ocupar o tempo, mas também de dar uma força interior a eles, para eles não ir abaixo, que eles estavam mesmo completamente a ir abaixo. E foi num terço que concentraram toda a esperança de serem resgatados. Não havia mais nada, nós ali estávamos dependentes de nós, olharmos para os outros só, e não havia nada que fazer, então a gente agarrava-se a fé. E por acaso tínhamos aquele terço que era de Maravilhas, e a gente agarrou-se com muita força, muita fé, e começámos a rezar. Eu rezava muitas vezes para eles. E eles eram muito tímidos. Não é que eles não sejam pessoas de fé, eles são pessoas de fé, só que realmente eles não me demonstram. Não é? E eu começava a rezar alto a ver se eles conseguiam acompanhar. Eles rezavam baixinho. Eu rezava mais alto, que era com que eles também rezassem também. Um susto que durou 3 dias e que revelou a espiritualidade dos pescadores. Às vezes o mar também é abismo, e às vezes andar sobre o abismo também pode trazer a condição de fé e concretamente a condição de crença que muitas destas pessoas têm. Ora de uma forma mais clara ou de uma forma mais tácita, mas também aqui se nota. José Manuel Coentrão participou pela primeira vez no retiro anual promovido pelo Movimento do Apostolado do Mar, que decorreu em Fátima. Um encontro espiritual para trocar experiências e encontrar em conjunto soluções para ultrapassar as dificuldades com que mulheres e homens do mar vivem atualmente. É um pouco para pôr as pessoas em oração, permitir que de algum modo se refontalizem, permitir também que de algum modo percebam grandes linhas, como aquela que estamos a tratar no retiro de hoje. O título é Salvos na Esperança, e creio que a escolha deste tema teve muito a ver com exatamente a situação em que nós estamos ao nível social, ao nível português, e também na área do apostolado do mar, concretamente na área da atividade das pescas. Uma pastoral que não se dedica apenas aos pescadores, mas que abrange tudo o que está relacionado com o mar, como são os casos da Marinha Mercante e das atividades desportivas. Tempo agora para a análise aos acontecimentos em torno da convocação do Concílio Vaticano II pela entrevista do jornalista Henrique Matos ao cônego Serra Coelho. Estamos de volta com esta rubrica que olha o Concílio Vaticano II e todo o contexto social e religioso da época. Voltamos a contar com o cônego Francisco Serra Coelho, professor do Instituto Superior de Teologia de Évora. Obrigado por estar connosco. O Concílio Vaticano II reconhece que a Igreja se tem que encontrar com o mundo onde está inserida. No entanto, vários setores da Igreja desse tempo, anterior até ao Concílio, já tinham intuído, já tinham percebido, até de alguma forma numa percepção profética das coisas, e já tinham avançado com projetos de ordem pastoral que já faziam esta leitura da realidade humana. Recordo exemplos dos padres operários, do movimento bíblico, em que os próprios cristãos começavam a dar passos significativos numa pastoral inovadora. Obrigado, Henrique, por este convite mais uma vez. Uma saudação a todos os telespectadores. Começou a nascer dentro da Igreja, de facto, um movimento de que era necessário levar ao mundo Jesus Cristo e trazer o mundo a Jesus Cristo.
este movimento cruzou-se e encontrou-se no Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II não é de geração espontânea, é fruto de uma série de contribuições. Começaram a surgir, ainda no século XIX, os primeiros sinais de preocupação com a evangelização do mundo, com a Revolução Industrial, com o crescente encontro da alfabetização, da escolaridade, começaram a aparecer franjas grandes da sociedade que não se identificavam já com a Igreja. Levar, por isso, a mensagem. Os movimentos dos congressos laicais. Realizaram-se uma série de congressos em que os leigos manifestaram a preocupação exatamente de fazer o catolicismo surgir no meio intelectual, no meio laical. Daí apareceu, depois, sobretudo com o Papa Pio XI, a Ação Católica. A Ação Católica desempenhou um papel extraordinário, mas ainda dentro de uma compreensão de que a evangelização pertence essencialmente à responsabilidade da hierarquia. Os leigos são uma espécie de colaboradores, mãos longas. Só com o Concílio Vaticano II se refletiu nesta dimensão de que o leigo, enquanto membro da Igreja, ao ser batizado, tem esta função própria, pelos sacramentos de iniciação cristã, de ser evangelizador. Também o movimento ecuménico começou a colocar à Igreja Católica a pergunta: então, e os outros irmãos separados? São pessoas por onde não passa a salvação? Qual a relação possível com as outras igrejas? O movimento bíblico, a necessidade de aprofundar o conhecimento da Escritura. Estávamos atrasados em relação a este aspecto, porque no princípio do século XX, no pontificado de Pio X, apareceu uma dificuldade teológica que se chama modernismo, que fez com que o Papa Pio X tivesse que tomar algumas medidas de preocupação pela desfocagem que se fazia exatamente da leitura de Deus e também da sua relação com a mensagem da Sagrada Escritura. Foi necessário que biblistas, teólogos, alertassem a Igreja que não podia ficar parada, porque o movimento bíblico protestante caminhava. Era muito forte já. Muito forte. Por outro lado, também começaram a aparecer experiências, sobretudo a partir dos anos 50, relacionados com o mundo operário. Os padres operários, que queriam ir exatamente ao meio dos homens e das mulheres que faziam esta experiência operária, viver e conviver com eles uma dimensão viva do Evangelho. Podemos ainda analisar outros aspectos muito interessantes que começaram a propor-se à Igreja. Em meios universitários, sobretudo, as primeiras vivências litúrgicas com uma consciência da Assembleia participante. O movimento litúrgico começou a passar da paróquia também ao meio universitário e, inclusivamente, a entrar nas faculdades de teologia. Temos que fazer a referência a todo o esforço de Odo Casel, que foi o pai desta proposta. Portanto, o Vaticano II contou com uma série de teólogos que pensavam a eclesiologia e a Igreja. Não podemos esquecer de Lubac, não podemos esquecer figuras com importância imensa, Yves Congar, Karl Rahner. Não podemos esquecer a participação do atual Papa, Ratzinger. Não podemos esquecer a importância e o contributo de Karol Wojtyła e muitos outros teólogos. São sensibilidades que percebem que é preciso mudar as coisas e que numa primeira fase até deparam com alguns problemas vindos de Roma, nomeadamente, e que depois acabam por ser ferramentas essenciais até no próprio concílio, não é? O teólogo Lubac e Danielou sofrem imenso porque as suas propostas chocavam, podíamos dizer que estavam prematuramente no tempo, e depois do concílio foram nomeados cardeais.
pela sua fidelidade, pela sua humildade, porque também souberam dar o seu contributo sempre numa linha positiva e contando com o ponto de vista da hierarquia da Igreja, deixando que a Igreja discernisse o seu pensamento. Foram homens que fizeram o trabalho de casa para o concílio. O concílio apoiou-se nestas experiências pastorais, de grande fôlego, a consciência de que todos somos chamados à santidade, a consciência de que a Igreja é povo de Deus, é comunhão, a consciência viva de que a Igreja está no mundo como serva, que o seu mestre e o seu Senhor veio para servir e não ser servido. A Igreja tinha deixado de ser um Estado político. A partir de 1870 o Papa era apenas chefe de Estado simbólico da cidade do Vaticano, deixou de ser chefe de Estado dos Estados Pontifícios. Já era uma Igreja despojada e que vivia uma grande dinâmica missionária. Não podemos esquecer que o século XX, a nível da África, da América Latina e da Ásia, foi extremamente fecunda ao nível missionário, e esta riqueza toda preparou a Igreja para se encontrar consigo mesmo à luz de Jesus Cristo, e fez dela, de facto, uma proposta de comunhão e de instrumento de comunhão entre os homens. Vamos encontrar a presença depois, a partir de João 23, com Paulo VI, atingindo o expoente de João Paulo II, visitando as nações, indo ao encontro dos povos. É uma Igreja que sai do Vaticano na pessoa do Papa e vai até ao fim do mundo ao encontro de todos aqueles que são as ovelhas de Jesus Cristo. Muito obrigado. Uma Igreja já em mudança, que ganha um fulgor ainda maior durante o Concílio Vaticano II. Foi esta a rubrica que voltará de hoje a 8 dias. O programa Eclésia fica por aqui. Desejo-lhe um bom fim de tarde e até amanhã, se Deus quiser.